Olá pessoal, saudações a todas e a todos. Meu nome é Tiago, eu sou professor no Departamento de Geomática das disciplinas de Topografia e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula referente ao conteúdo de altimetria. Nessa aula 1 de 2 a gente vai ver os seguintes assuntos: definição, aspectos gerais da altimetria nas engenharias, referenciais altimétricos, altitude, cota e desnível e por fim levantamentos topográficos altimétricos. O nosso plano de aula ou roteiro está dividido da seguinte forma: uma introdução, onde a gente vai falar da definição de altimetria e dos aspectos gerais da altimetria nas engenharias, referenciais altimétricos, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão das superfícies de referências, das altitudes e da cota, e por fim, parte de levantamentos topográficos altimétricos, onde a gente vai ver então a questão do desnível dos tipos de nivelamento ou de levantamentos topográficos altimétricos, ok? Então vamos lá. A introdução, então, para a gente explicar o que seria altimetria, né? Basicamente a gente tem aqui a junção da palavra altitude com metria, né? Que significa medida, então a gente tem basicamente medida de altitude, né? Uma definição que a gente pode colocar é a parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados na determinação de altitudes ou cotas de pontos na superfície terrestre, né? E o estudo da representação do relevo. Então vejam que aqui a gente tem dois contextos, um que trata primeiramente da questão da determinação da componente altimétrica, quer seja altitude ou cota, né? E um segundo contexto que trata basicamente do estudo da representação do relevo, por exemplo, então curvas de nível, modelos digitais de terreno ou ainda perfis topográficos. Tá? A altimetria está muito ligada à necessidade humana, né? Toda vez que a gente precisa de uma medição de uma altura absoluta, né, ou relativa, uma diferença de altura, quer seja de feições naturais ou artificiais, a gente precisa então da altimetria. Né? Tudo isso relacionado à superfície física, tá? Feições naturais, por exemplo, como árvores, né, como taludes naturais, ou como montanhas, morros, vales, por exemplo, né, ou artificiais ainda, como edificações e obra de arte, por exemplo. Né? Bom, no contexto das engenharias, vamos colocar aqui alguns exemplos, né? A gente tem aí a altimetria entrando em algumas fases ou alguns contextos. Tá? Primeiramente aqui no contexto de prospecção, ou seja, levantamento das informações necessárias para levar a cabo um projeto, para desenvolver um projeto. Né? Por exemplo, dentro da área de construção civil e agricultura, a gente pode ter lá o levantamento de um terreno urbano ou rural e a sua posterior representação numa planta, né, através de curvas de níveis, pontos cotados ou ainda modelagem digital de terreno. Né? No contexto da hidrologia, por exemplo, a gente tem lá a forma do terreno sendo representada por algum tipo de estudo de bacia hidrográfica, né, representação de bacia hidrográfica, né, ou ainda obtenção de quantidades físicas relacionadas a esse estudo. Né? E, por exemplo, no contexto de geologia, a gente tem lá no estudo de falha também a necessidade de altimetria. Então vejam que todos esses exemplos aqui a gente precisa da informação de altimetria para poder levar, por exemplo, para o desenvolvimento de um projeto. Okay? Por exemplo, aí no contexto de projeto locação, né, na construção civil, por exemplo, a gente tem lá a necessidade algumas vezes de movimentação de terra. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um grade, né, onde está a indicação aqui de área de corte e área de aterro. Né? Por exemplo, aqui um talude, né, sendo projetado, né? Vigas baldrame, né? Quando a gente tem, por exemplo, a questão lá de fundações, projetos ferroviários também, projetos rodoviários, todos esses tipos aqui a gente vê que há necessidade da informação altimétrica, né? Por exemplo, rede dentro do contexto de construção civil ainda, né? Rede de coleta de esgoto, né? Adutoras para distribuição de água, né? Arruamento, pavimentação, ainda projetos aí de barramento, né, barragens, tudo isso a gente precisa então aí de informação altimétrica. Né? Dentro da área de engenharia agrícola, agronomia e engenharia florestal, por exemplo, aí a gente tem as plantações em terraceamento, né, seguindo curvas de nível, projetos de irrigação e de drenagem, ou ainda projetos aí de terreno com declividade aí associada ao uso de algum tipo de máquina agrícola. Okay? Dentro do contexto do como construído, né, o chamado as-built, a gente verifica, na verdade, se o que foi projetado está corretamente implantado no terreno. Né? Então, por exemplo, a gente pode acompanhar, né,
a escavação de um projeto de talude, por exemplo, né, ou de uma fundação, ou ainda uma altura de uma caixa d'água implantada, né, de um reservatório de água já implantado, ou ainda a altura aí de pavimentos, né, de edificações, e nisso tudo a gente precisa também da informação altimétrica. Um outro contexto aí também que a altimetria é necessária é a parte de monitoramento, né? Uma vez o projeto implantado, alguns projetos necessitam de monitoramento, como por exemplo barragens, pontes, muros de contenção, túneis, né? Ou ainda edificações para a gente identificar lá o recado. E nisso tudo a gente precisa da informação altimétrica também. Okay? Bom, voltando um pouquinho à questão da definição, a gente viu então que o objetivo final é sempre representar, né, de alguma forma a superfície física, a superfície topográfica, né? Ou seja, o alvo da representação é a superfície física e topográfica. Então, a gente lança, para esse objetivo, a gente lança a mão de uma amostra, né, do relevo a partir de pontos com altitude ou cota determinado, como ilustra aqui essa figura, por exemplo. Né? Quanto maior a quantidade de pontos são distribuídos sobre o terreno, mais fiel vai ser a representação digital ou a representação a partir de curvas de nível pontos cotados. Okay? Bom, mas qualquer que seja aqui a quantidade, a altitude ou cota, de uma forma geral a gente se refere sempre como componente altimétrica. Né? E como qualquer valor de medida, a componente altimétrica ela precisa então de uma origem, um zero, né? Um ponto de início de contagem, e precisa também de uma direção específica para o desenvolvimento da medida. Tá? Então, nesse caso, a gente tem uma origem, uma direção de eixo, compondo assim que a gente chama de sistema de referência. Nesse caso, unidimensional, uma vez que a gente tem apenas o eixo altimétrico aí presente. Tá? Nesse caso, então, a gente tem o chamado referencial altimétrico, né, que está relacionado com as superfícies de referência, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Né? E esse referencial ele é sempre necessário para a contagem da componente altimétrica, qualquer que seja ela, altitude ou cota. Okay? Bom, vamos lá. A primeira superfície de referência que a gente vai tratar é o elipsoide, né, proposto no século XVII por Newton e Huygens, né, com achatamento polar. Então aqui a gente tem uma figura de revolução que pode ser obtida a partir da revolução de uma elipse, né, de uma figura plana aqui, a elipse aqui, a gente tem o semi-eixo maior, ou o eixo maior e o eixo menor aqui. No caso da Terra a gente sabe que há um achatamento polar, então nesse caso aqui o eixo menor coincide com o eixo polar, esse eixo liga o polo norte geográfico com o polo sul geográfico, né, e a rotação ocorre em torno exatamente desse eixo aí. Então se a gente rotacionar essa elipse aqui em torno desse eixo menor, a gente obtém aí esse sólido chamado de elipsoide de revolução, sólido de revolução. Né? Então aqui para indicar o tamanho desse elipsoide, as dimensões desse elipsoide, a gente pode utilizar o semi-eixo, a informação do semi-eixo maior, né, que é metade desse eixo aqui maior, e o semi-eixo menor, metade desse eixo menor aqui. Tá? Esse elipsoide, para todos os casos, é chamado de elipsoide de referência dentro dos casos aí de contextos, né, da geodésia e da topografia. Okay? Cabe a gente lembrar que diversos tipos de elipsoides foram sendo propostos ao longo da evolução aí tecnológica, né, em termos de equipamentos e em termos de métodos também. E a gente tem então ao longo do tempo aí a proposição de diferentes elipsoides com diferentes valores de semi-eixo maior e menor, sendo que a partir da área espacial a gente tem aí elipsoides mais exatos, né? E, por exemplo, no Brasil, no sistema de referência terrestre CIRGAS 2000, a gente utiliza o elipsoide GRS80 com essas medidas que estão aqui. Okay? Bom, que tipo de componente altimétrica eu tenho relacionado ao elipsoide, pessoal? Vamos dar uma olhada então. Né? Então, supondo que eu tenha aqui a superfície física, né, olhando de perfil, numa vista lateral aqui, e o elipsoide passando aqui, por exemplo, abaixo da superfície física, poderia passar acima também. Tá? Então, num determinado ponto P, a gente tem aqui passante a direção da normal é o elipsoide, né, a direção que sai é 90 graus da superfície elipsoidal e passa pelo ponto P, e a componente altimétrica denominada de altitude elipsoidal, nesse caso do ponto P, seria a distância entre o elipsoide e o ponto P na superfície física ao longo dessa direção da normal ao elipsoide. Tá? É muito importante a gente citar a forma de obtenção dessa altitude elipsoidal hoje.
facilmente a gente consegue obtê-la a partir de levantamentos GPS ou levantamentos GNSS, é o posicionamento por satélites aí, no popular, né? Bom, é interessante também a gente citar um pouco das questões físicas relacionadas a esse elipsóide, né? Esse elipsóide aí é também chamado de terra normal, tá certo? E essa terra normal, ela tem a mesma massa da Terra real, incluindo os oceanos e a atmosfera, né? Também trata-se de um sólido rotante, tá? Onde a gente tem então a mesma velocidade de rotação da Terra, incluindo suas irregularidades, tá? Bom, uma vez que a gente tem uma massa, que é nessa Terra normal, né, a gente tem então o chamado campo de gravidade normal, né, que é o campo de gravidade, então, associado a essa Terra normal. Tá? E a gente tem também potenciais de gravidade normal. Nesse caso, a gente tem então a soma, né, do potencial gravitacional relacionado com a força de atração gravitacional dessa Terra normal, junto com o potencial centrífugo, né, associado à força centrífuga, uma vez que a gente tem a rotação aqui dessa Terra normal. Tá? No sentido aí de mapear em termos de superfície, né, os locais geométricos com o mesmo valor de potenciais de gravidade normal, então a gente tem as chamadas superfícies equipotenciais, né, ou seja, equipotencial, o mesmo potencial de gravidade normal. Tá? Na verdade, a gente tem infinitas superfícies equipotenciais desse campo de gravidade normal e todas elas são elipsoidais, né? Isso uma vez que a gente tem nessa Terra normal uma distribuição homogênea de massa, né? A gente não tem um local, por exemplo, com mais massa, né, uma concentração de massa maior em relação a outro ponto nessa Terra normal. Então, por isso a gente tem superfícies equipotenciais nas quais a gente tem o mesmo potencial de gravidade normal nessa superfície. Ok? Bom, seguindo essa ideia, se a gente, por exemplo, tiver na superfície física aqui, né, localizado num ponto P qualquer, nesse ponto P está passante lá uma superfície equipotencial de gravidade normal, né? Então a gente tem nesse ponto P, por exemplo, né, um valor de potencial de gravidade da Terra normal, que a gente indica por U de P. A unidade de potencial nesse caso é metro quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Bom, se a gente tem infinitas superfícies equipotenciais, uma delas coincide com a superfície que delimita a nossa Terra normal ou o nosso elipsóide de referência. Nesse caso, então, nessa superfície equipotencial limitante, a gente tem um potencial de gravidade da Terra normal indicado por U0, com as mesmas unidades. Tá? É importante a gente falar que todo elipsóide, todo e qualquer elipsóide tem o seu próprio valor de U0. No caso do GRS 80, a gente tem esse valor indicado aqui. Tá? Bom, uma quantidade física bastante importante que indica a diferença de potencial, né, por exemplo, associada a essa Terra normal aqui, seria esse aqui, ó, o número esferopotencial C', nesse caso do ponto P. Né? Então vejam que é a subtração do U0 pelo U de P, e a gente tem então aqui a diferença de potencial entre esses dois pontos aí, né, em metros quadrados por segundo quadrado, número esferopotencial. Ok, uma outra superfície de referência que pode ser utilizada para altimetria seria a superfície do geóide, né? Essa figura física da Terra, proposta no século XIX por Gauss e por List, né? Que a rigor, na definição, seria, agora sim trabalhando com o campo de gravidade da Terra real, né? A superfície equipotencial, tá, do campo de gravidade da Terra real, que mais se aproxima do nível médio dos mares isentos de perturbações. Tá? Então é uma forma física da Terra, né? É a melhor referência para as altitudes, a gente vai explicar isso um pouquinho melhor mais à frente, tá? Uma vez que está relacionado ao campo de gravidade da Terra real. E vejam aqui, por exemplo, né, tem um videozinho aqui, vejam, por exemplo, o afastamento que a gente tem dessa figura geóide em relação ao elipsóide aqui numa escala de cores, né? Então a gente vê aqui de azul até rosa, né, valores negativos e valores positivos. Valores negativos, pessoal, indicando que o geóide passaria
abaixo do elipsoide, valores positivos indicando que o geóide estaria então passando acima do elipsoide. Tá? Mas, de qualquer forma, é importante aqui a gente mencionar a seguinte questão. Né? A gente tem aqui uma figura completamente irregular, diferentemente do elipsoide de referência, na Terra normal, né? E isso muito por conta da distribuição irregular ou heterogênea de massa que a gente tem na realidade, na nossa Terra real. Né? Então, por exemplo, aqui dá para ver em alguns locais uma ausência, né, uma depressão nesse geóide devido aí à ausência basicamente de massas, né? Como por exemplo nas regiões de fossa oceânica, né? A gente vê aqui a fossa das Marianas, por exemplo, né? No Oceano Índico também a gente tem uma grande depressão em algumas fossas, então isso é bastante interessante. Essa superfície de referência está relacionada ao campo de gravidade, uma vez que a gente tem aí parte do planeta Terra com uma menor quantidade de massa, a gente tem então, entre aspas, um afundamento dessa superfície de referência. E, bom, vamos dar uma analisada. Ao longo do tempo aí também foram propostos diferentes tipos de modelos geoidais, a gente chama de modelo geoidal, né, uma descrição matemática dessa superfície física do geóide. Né? A partir da era espacial, por exemplo, a gente tem aí uma certa quantidade, 177 oficialmente modelos, né? Isso aqui está na página do Centro Internacional de Modelos do Campo de Gravidade Terrestre, né, o ICGEM. Tá? E uma coisa aqui para a gente entender, né, seria o seguinte: a modelagem dessa superfície geoidal é dada a partir de uma série matemática de harmônicos esféricos. Né? Como toda série matemática, quanto mais termos eu tenho na série, mais exato seria a modelagem. Então, por exemplo, aqui, se a gente tiver 1 grau e ordem 10, né, a gente tem um tipo de superfície geoidal menos detalhada em relação, por exemplo, a uma superfície geoidal com grau e ordem 2190, que é o que a gente tem de melhor hoje em dia. Tá? Então vejam que o grau de detalhamento depende do número, né, de termos que eu levo em consideração na minha série matemática. Então, quanto maior o número de termos, mais detalhamento eu tenho nesse caso. Okay? Bom, pessoal, em resumo, então, tratando até agora dessas duas superfícies de referência, né, geóide e elipsóide. Então, aqui em marrom a gente tem a superfície física, né, essa que a gente trabalha, e aqui almejamos representar matematicamente de alguma forma. Aqui em azul a gente tem a superfície do geóide, e aqui em rosa a gente tem a superfície do elipsóide. Então, por exemplo, aqui num ponto P, na superfície física, né, a gente tem aqui, por exemplo, a direção da normal, que a gente já viu há pouco, né, que é perpendicular aqui ao elipsóide, né, que passa nesse ponto P. Mas é interessante a gente falar agora que tem uma outra direção relacionada ao geóide. Né? Bom, primeiramente nesse ponto P, na realidade passa a linha de força, ou a linha de ação da força gravitacional junto com a força centrífuga, né? Que a gente chama de linha de força ou linha vertical. Essa linha é curva, né? E ela passa a 90 graus aí do geóide. Okay? E essa linha, então, ela passa aqui no ponto P, e tangente a essa linha curva, a gente tem aqui essa linha azul mais claro, né, que seria, então, a direção da vertical, ou a direção do vetor de gravidade passante por esse ponto P. Então, na realidade, a gente tem a direção da vertical, quando você, por exemplo, deixa um objeto cair no chão, o objeto segue exatamente essa direção aqui da vertical, num determinado ponto aí na superfície física da Terra. Okay? Então a gente tem aqui a direção da normal, a direção da vertical, a primeira relacionada ao elipsóide, a segunda relacionada ao geóide, e a gente tem aqui um pequeno ângulo aqui chamado de desvio da vertical. Esse desvio da vertical ele é bem pequeno, né? Ordem de grandeza de alguns segundos, que separa então essas duas direções aí no ponto P. Okay? Bom, entendido isso, pessoal, a gente tem então a segunda componente altimétrica, essa relacionada ao geóide. A gente tinha a altitude elipsoidal, referenciada ao elipsoide, né? E agora a gente tem então a chamada altitude ortométrica. Então vamos dar uma olhada. No mesmo ponto P, na superfície física da Terra, está aqui o elipsoide passando. Agora a gente tem aqui a superfície geoidal. O geóide está passando aqui. Okay? Então, por exemplo, nesse ponto a gente tem aqui o geóide passando acima, né?
Então a gente tem aqui um distanciamento entre o elipsoide e o geóide, tá? Sendo positivo, contado positivo, e a direção da vertical aqui passante por esse ponto P, por exemplo. Então vejam que a altitude ortométrica ela é a distância do geóide até a superfície física ao longo da direção da vertical. Então, por exemplo, para esse ponto P, a gente tem H de P, que é a altitude ortométrica, Hzão de P, a altitude ortométrica do ponto P. Tá? Uma outra quantidade ainda surge no sentido de tentar indicar a diferença entre a distância entre o elipsoide e o geóide, também relacionado, por exemplo, a um ponto na superfície física da Terra, ao longo da normal, essa aqui, N de P, que a gente chama de altura geoidal, nesse caso, do ponto P. Vejam que as direções são diferentes, tá? E no caso da gente representar matematicamente um relacionamento entre essas quantidades, a gente precisa fazer a adaptação de um aproximado aqui, né? Então vejam que a altitude ortométrica do ponto P, por exemplo, pode ser obtida a partir da subtração da altitude elipsoidal do ponto P pela altura geoidal desse ponto P. Isso é aproximadamente exatamente pela questão das direções não coincidirem, são muito próximas, né? Aqui está um pouco exagerado, são bastante próximas, mas não pode se colocar aqui cientificamente igual. Na prática a gente adota igual porque é uma relação matemática bastante próxima da realidade física. E, então a gente tem a altura geoidal do ponto P. Por exemplo, se a gente tiver aqui a partir de um levantamento GPS ou GNSS, a altitude elipsoidal, né, tendo-se o valor da altura geoidal, a gente consegue chegar então na altitude ortométrica. Bom, professor, mas de onde vem então essa altura geoidal para um determinado ponto, por exemplo, um ponto P, né? Bom, de forma internacional, eu posso obter, conforme a gente comentou, a partir de um modelo geoidal, né, de algum dos modelos geoidais que a gente viu lá, a gente tem 177 oficiais, né? Pode-se escolher um daqueles, por exemplo, né? O ideal é que seja de grau e ordem o mais elevado possível, né? Disponibilizado pelo ICGEM, ou no Brasil a gente tem também um modelo geoidal denominado de MapGeol 2015, desenvolvido pela USP e disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ok? Então, é interessante a gente citar, pessoal, é muito importante a gente citar, que essa altitude ortométrica, tá, ela, por ter compromisso com, está relacionada, né, com o campo de gravidade da Terra real, ela seria a mais indicada para obras de engenharia, principalmente aquelas obras que envolvem a necessidade de diferença de gravidade. Tá? Então, por exemplo, projetos rodoviários, projetos de escoamento de água, projetos ferroviários, enfim, todos os projetos que envolvem ali a questão de desnível gravimétrico, né? Por exemplo, em obras de água, né, a gente tem escoamento por conduto livre, né, a água escoando por gravidade, ou qualquer outro tipo de fluido escoando por gravidade. Então, nesse caso, a gente tem como indicativa para melhor uso a altitude ortométrica. Okay? Bom, aqui só para vocês terem uma noção, né, o modelo de ondulação geoidal MapGeol 2015, ele tem a versão em aplicativo. Né? Basicamente a gente tem aqui um modelo de geóide aqui para o território brasileiro. Percebam, pessoal, que tem valores aqui, os valores de altura geoidal, variam aí de aproximadamente mais 30 a menos 30, então a gente tem aqui uma grande faixa aqui em verde e amarelo, né? Onde a gente tem, por exemplo, o geóide passando acima do elipsoide, valores positivos de altura geoidal, né? Então, por exemplo, aqui no Paraná, no prédio de Ciências da Terra, né, com essa latitude e essa longitude, né, esse aqui é o aplicativo, basta a gente entrar com as coordenadas geodésicas aqui, né, e clicar em processar nessa setinha, que o software já faz a interpolação, já fornece para a gente aqui o valor de altura geoidal, né, ele coloca aqui a ondulação geoidal, mas a altura geoidal é a mesma coisa. Tá? A gente tem aqui o valor, por exemplo, de 3,66 metros. Tá? Então, positivo. Nessa parte aqui mais ao nordeste, né, do território brasileiro, a gente tem já valores negativos onde o geóide estaria passando, então, abaixo do elipsoide. Okay? Bom, então eu retiro esse valor aqui de altura geoidal,
Se eu tiver, por exemplo, aqui o valor da altitude elipsoidal vinda de GPS ou GNSS, basta eu fazer a subtração para achar a altitude ortométrica. Porém, pessoal, muita atenção na questão da precisão que se tem para essa altitude ortométrica que é obtida a partir desse modelo geoidal aqui do MapGeol 2015. Tá? Segundo o relatório do MapGeol 2015, a gente tem uma precisão média, né, de altura geoidal, né, ao longo de todo o território brasileiro de 17 centímetros, tá, em grande parte do Brasil. Na região amazônica, uma vez que a gente tem uma deficiência de dados gravimétricos, essa precisão ela pode ser pior, chegando aí até a casa do metro. Tá? Então, é interessante a gente analisar essa questão, né? É muito importante a gente analisar essa questão aí da precisão, porque para algumas aplicações, dentro de alguns contextos na área de vocês, pode ser que essa altitude ela não tenha precisão adequada. Né? Para outros contextos, não, pode ser que seja completamente utilizado. Tá? Então, cabe uma análise da precisão antes do emprego dessa altitude ortométrica proveniente de levantamento de GNSS junto com o modelo geoidal MapGeol 2015, no caso do Brasil. Tá? Aqui só a versão online, o MapGeol tem a versão online, funciona da mesma forma. Está aqui o link informando latitude e longitude e o e-mail, ele retorna aqui então já na tela com o valor de altura geoidal e manda por e-mail também. Falando um pouquinho da questão física, né, do geóide, a gente chama o geóide de terra real, né? Então nesse caso a gente tem a massa da terra real incluindo oceanos e atmosfera, é um sólido rotante do mesmo jeito, né, que a terra normal, a gente tem aqui também o efeito centrífugo, só que agora, ao invés da gente ter o campo de gravidade da Terra normal, né, a gente tem aqui o campo de gravidade real, né, e os potenciais de gravidade real, que gravitacional, potencial é a soma, né, do potencial gravitacional com o potencial centrífugo, aqui relacionado com a força de atração gravitacional da Terra real, e aqui relacionado com a força centrífuga. Tá? Então, também no sentido de mapear, a gente tem as infinitas superfícies equipotenciais, só que agora no campo de gravidade real. E observem bem, pessoal, que aqui agora a gente tem superfícies completamente irregulares, não mais elipsoidais, mas completamente irregulares, isso devido à irregularidade ou à heterogeneidade na distribuição de massa, no caso dessa Terra real. A gente vê que alguns locais têm mais concentração de massa, né, do que outros aqui. Por exemplo, a gente passou o vídeo há pouco aí. Bom, da mesma forma, a gente tem na superfície física lá o mesmo ponto P, e nesse ponto P também passa uma equipotencial agora da Terra real, o campo de gravidade da Terra real. Tá? O valor de potencial de gravidade da Terra real, a gente chama aí, a gente indica por W de P, tendo a mesma unidade lá, metros quadrados por segundo ao quadrado. Bom? Infinitas superfícies equipotenciais, a gente tem uma que delimita, que coincide aqui com a delimitação, do geóide. Né? Pela definição que a gente falou há pouco, o geóide é a superfície equipotencial que mais se aproxima do nível médio dos mares isentos de perturbações. Né? Então aqui a gente tem um valor de potencial aí atrelado a essa superfície limitante, né, que a gente indica então por W0. E é interessante a gente falar que cada modelo geoidal, né, seja o MapGeol ou seja lá algum daqueles modelos do ICGEM, vai ter o seu próprio valor de W0, de potencial de gravidade da Terra real na superfície geoidal. Okay? E aí, no sentido de padronizar, internacionalmente falando, né, a Associação Internacional de Geodésia divulgou aí em 2015, através da sua resolução número 1, um valor para ser adotado por todo o planeta Terra de W0 no sentido de padronizar e aí ter um valor de referência único. Né? Então, por exemplo, quando você está numa obra de fronteira, né, um país pode estar utilizando um tipo de geóide, outro país pode estar utilizando outro tipo de geóide, né, e aí você tem diferentes tipos de altitude ortométrica e isso pode causar algum problema, então isso aqui é muito bem-vindo aí. Tá? Bom, da mesma forma que a gente tinha lá o número esferopotencial ligado à Terra normal, aqui a gente tem o número geopotencial ligado à Terra real. Da mesma forma, a gente tem aqui a diferença de potencial, agora do campo de gravidade da Terra real, né, indicado em número aqui, número geopotencial em metros quadrados por
segundo ao quadrado. Tá? É muito importante a gente falar, pessoal, que o número geopotencial seria uma quantidade ideal para a altimetria, né? Principalmente naqueles contextos de obra de água que a gente comentou há pouco, né? Rodoviária, ferroviária, enfim. Seria uma quantidade ideal para se utilizar, né? Porém, ela não possui uma unidade, né? A gente está vendo aqui metro quadrado por segundo quadrado, não possui uma unidade compatível com aquelas obtidas nas medições topográficas, ou seja, metros, né? O que torna então essa quantidade um pouco difícil aí de aplicar na prática. Tá? Uma solução, né, para a gente sair então dessa unidade de metros quadrados por segundo quadrado seria pegar então esse número geopotencial e dividir por um valor de gravidade em metros por segundo ao quadrado, que pela análise dimensional a gente teria então uma quantidade a partir dessa razão aqui com a unidade em metros, né? Por exemplo, então a altitude. Tá? Bom, mas aí vem a questão, né? Qual o valor de gravidade que eu tenho, que eu preciso utilizar aqui nessa equação para obter a altitude ortométrica, né? Já que a gente está falando aí de geóide. Tá? Essa gravidade aqui seria então o módulo da aceleração da gravidade da Terra real, média ao longo do caminho ponto P, na superfície física, até o geóide. Então vejam que ao longo da vertical eu precisaria conhecer alguns pontos, por exemplo, né, de forma discretizada, com o valor de gravidade real, né, medido e tirar a média disso aí, então, para chegar nessa quantidade. Tá? Ou seja, isso aí é impraticável, né? É uma coisa muito complicada fazer isso. Né? É impraticável, é inviável na prática fazer a determinação dessa quantidade aqui. Tá? Bom, uma questão, uma abordagem, né, não só utilizada no Brasil, como em outros países ao redor do mundo, né, que nesse caso a gente tem aqui uma figura abordando o caso aqui da América do Sul, mas muitos países na Europa, né, em outros continentes utilizaram e ainda utilizam essa abordagem, é a abordagem com marégrafos, né, registrando o nível do mar instantâneo. Né. Então, vamos voltar um pouquinho à definição de geóide, superfície equipotencial, que mais coincide com, mais se aproxima da superfície do nível médio dos mares isentos de perturbação. Então, o marégrafo é nesse sentido, né, de registrar o nível instantâneo e, a partir de um conjunto de dados temporal, a gente pode, por exemplo, tirar a média, né, e aí calcular o nível médio do mar, que a gente vai chamar aqui de NMM. Então, nessa foto aqui, por exemplo, vocês veem o registro aqui dos níveis, né, diferentes níveis instantâneos aí, do mar, tá, sendo registrados aí pelo marégrafo. Bom, no Brasil, no caso, a gente tem aqui, lá no porto de Imbituba, em Santa Catarina, né, um conjunto de dados do marégrafo implantado lá, de 1949 a 1957, tá, indicando então posteriormente o nível médio do mar, e aí um ponto, né, de referência para a contagem das altitudes lá nesse porto, né, que é um ponto de origem, a gente chama de datum vertical brasileiro, nesse caso de Imbituba, vamos chamar ele de DVB-I. Okay? Então aqui na figura a gente vê, ó, né, o datum vertical brasileiro de Imbituba. Aqui, né? Bom, devido a uma impossibilidade, né, de se relacionar, de se referenciar, perdão, os dados do Amapá a esse marégrafo aqui de Imbituba, né, em virtude aí da não possibilidade de se atravessar o rio Amazonas, né, fazendo medições, foi necessário então que lá no Amapá tivesse a definição de um outro datum vertical. Tá? Então lá no Porto de Santana, no Amapá, tiveram observações coletadas de 1957 a 1958, definindo assim então o chamado datum vertical brasileiro de Santana, o DVBS, cujas informações altimétricas, tá, daquele território brasileiro são referenciadas. Tá bom?